Guita Pimpolho é uma celebridade da internet que eu venho a acompanhar muitas vezes no meu canal. O youtuber Guita Pimpolho foi perseguido pela GNR durante 70 km desde Castelo de Paiva, depois de tentar fugir quando abordado devido ao fumo que saía do seu carro. É verdade, Guita Pimpolho numa perseguição policial. Mas não é tanto a perseguição policial que me preocupa aqui, é mais todo o processo antes de chegar a esta perseguição policial, né? Guita Pimpolho, como nós sabemos, é uma pessoa que nunca teve muito bem mentalmente. E no vídeo de hoje vou falar sobre alguns tópicos que eu vi aí, sobre usar Guita Pimpolho para views, o que realisticamente fizeram foi bom ou mau em dar-lhe esta exposição toda, e também partilhar um pouco da experiência de quando eu conheci o Guita Pimpolho. Muito bem, eu já falei muitas vezes sobre o Guita Pimpolho, porque na minha opinião há duas fases da carreira de Guita Pimpolho, eu já disse isto múltiplas vezes, não é? É quase repetido agora. Há Guita Pimpolho quando todos os youtubers estão a pegar nele porque o nome dele está a ter visualizações, e depois há a fase em que os youtubers veem que o nome dele já não traz o mesmo impacto e começam a esquecê-lo. E não há nada pior na carreira do que qualquer celebridade, isto aplica-se não só ao Guita Pimpolho, mas qualquer pessoa que faça conteúdos, de que a fase em que as pessoas começam a querer saber menos de ti, tipo, isto torna-se uma dependência. Nós precisamos da validação de sermos conhecidos, termos visualizações, e se isto já se manifesta em nós, imaginem alguém como o Guita Pimpolho que teve literalmente Portugal inteiro a chamá-lo. Os meus vídeos anteriores sobre Guita Pimpolho são a gozar, obviamente, normalmente quando eu venho fazer um vídeo é para fazer piadas. Eu acho que vocês queriam que eu entrasse na mesma narrativa com este vídeo do Guita, mas sinceramente é um vídeo em que eu quero falar mais seriamente. Vou tentar não mandar uma única piada, já sabemos como é que eu sou, mas é um vídeo em que eu tenho bastantes tópicos para falar sobre esta situação, nomeadamente que isto já era meio previsível. Ou seja, nós estamos a ver o Guita Pimpolho a fugir à polícia neste momento. Começou mais ou menos quando eu vi este clipe do Sparking, que também me enviaram. Porque, aparentemente, nos últimos tempos ele teve uma alegada rusga policial em sua casa e até lhe arrebentaram a porta. Oh pai, vou ser muito sincero, eu gostava mesmo, e digo mesmo muito a sério, que eu gostava de vos poder contextualizar toda esta informação, mas eu não posso e não tenho contexto. Pá, ajudem-me nisto. Olá, boas, tudo bem? Então, eu nasci por inseminação artificial, pai Freddy. Pá, vem, quando o Guita começa com eu nasci por inseminação artificial no vídeo sobre a PJ ter invadido a casa dele, já pá, era um sinal, né? Era um sinal que isto não, tipo, obviamente passava-se aqui alguma coisa. De repente, porta estourada por Guarda Nacional Republicana. De repente, porta estourada, arrebentada. De repente, só de repente, estouraram isto tudo. Muito bem, aqui eu não sei perceber se de facto houve uma invasão à propriedade do Guita, não sei se a GNR, como ele disse, invadiu mesmo. Tipo, o nível de delusão do Guita está ao ponto de já não ser perceptível o que é real ou não, a observar isto. Aliás, se formos ao Instagram do Guita, há múltiplos sinais que o estado mental dele não estava lá, né? Por exemplo, quando vimos o Guita com o Woody da Cheetos e com o chapéu da Cheetos, opá, devia ter sido... Pronto, coitado do Guita. Ele pagou bastante dos vídeos, porque bastante dos vídeos que vocês mandaram estão apagados, mas temos este vídeo, por exemplo, em que ele está a fazer uma homenagem à mãe que faleceu e está a meter o BI dela e um documento qualquer oficial atrás. Os comentários estão a ser racionais. Ó Guita, estás a publicar informações pessoais, apaga o post. No entanto, obviamente, o Guita não vai ter um momento de lucidez e pensar ui, calma, se calhar isto é longe demais. O Guita precisa de voltar aos comprimidos. Por isso, agora que já tirámos do caminho, porque é que ele foi de facto detido e que já percebemos que ele no Instagram mostrava sinais de estar a ter um estado de mania, né? Mania no sentido de um episódio. Acho que mania não sei se só aplica a episódios bipolares, mas um caso em que não estás bem mentalmente, percebem? Também se encheu de tatuagens completamente, recentemente. E no caso faz uma tatuagem enorme na perna e mete nos comentários a dizer eu não gosto de tatuagens a preto e branco. Eu pedi para tatuar Jesus Cristo, mas ela não queria. A Moraes Studio Tattoos, eu não percebo. Eu não sei, simplesmente não percebo o que é que aconteceu aqui. Eu acho que a situação do Guita Pimpolho é um caso de alguém que está fora da medicação. O que me leva também às vezes que eu conheci o Guita Pimpolho. Eu já falei disto em podcast, mas uma lista em que eu fazia parte na minha escola secundária, foi a primeira vez, antes desta fama toda, o Guita Pimpolho tinha para aí 500 seguidores no Instagram. Foi basicamente, a nossa lista chamou-o para atuar na escola, falámos com ele, notava-se já ali alguns sinais de ser uma pessoa estranha, mas claramente, adulto funcional, a tomar medicação, falava bem, era mesmo fluido a falar, olha, eu tenho ideia do Guita Pimpolho nessa altura, ou seja, no meu secundário foi 2018, porque eu sou a puta de um dinossauro, eu lembro-me que nessa altura falar com o Guita Pimpolho e ele ser um gajo fluente, percebem? Falar bem, estar sempre com ideias, estar a dizer, olha malta, se calhar fazemos aqui umas cenas, se calhar fazemos aqui um concerto juntos ou assim, ajudamos uns aos outros, tipo ideias meio malucas, claro, não eram ideias que faziam muito sentido, mas gajos que estavam lá nas suas capacidades mentais estavam bem.
percebem? O que contrasta um bocado com como é que eu o conheci depois. Eu depois voltei a falar com ele, cerca de 4 ou 5 anos depois, numa festa de anos de um youtuber, e notava-se que ele estava mais triste, não sei explicar. Se calhar também era da noite, né? A minha experiência é toda anecdotal, eu não sei o que é que se passava naquele dia quando o vi pela primeira vez ou o que é que se passava da vez que eu o vi na segunda vez. Mas já me falava muito sobre querer parar de tomar os comprimidos porque matavam a criatividade dele e assim. Continuava lúcido. Atenção, isto foi há 3 anos atrás ou 4 anos atrás. E não era isto que estamos a ver, não era estas fotos maníacas no Instagram. Claro que já tinha algumas manias, né? Mandou mensagem a imensas amigas minhas só porque sim no Facebook. Mas o Instagram dele e assim, notavas que era uma pessoa, não era este feed, percebem? O que me deixa um bocado a pensar de, será que Guita Pimpolho terá parado de tomar a medicação porque está a sentir que está numa fase em que precisa de ser o mais entertaining possível e sente que aquilo lhe restringe? Porque da segunda vez que eu falei com ele estava mesmo veemente sobre o facto da medicação parar a criatividade dele, e se ele não estivesse na medicação ia ser o maior criador de conteúdo de sempre. E eu já falei aqui noutro podcast, e malta, não deem hate ao podcast que eu vou falar agora, porque cada vez que eu falo deste podcast vai lá receber comentários de hate, e não é isso que nós queremos, já passou, foi uma situação e é o que é. Mas eu já falei de criadores de conteúdo que pegaram em Guita para visualizações e se calhar não usaram a imagem dele da melhor maneira. Não, isso não. Pá. Então, Cada um tem. cada atitude é um bocado, Não, é o que eu disse. eu queria falar, agora não tenho atitude para Não. O que eu disse é que cada um tem. Olha, gregário. Percebem? O Guita andava nesta rampage de mídia e houve aí uma epidemia de criadores de conteúdo a fazerem vídeos com o Guita para pronto, é o Guita, né? E não é uma epidemia, porque simplesmente a única coisa que torna o Guita diferente de usarem uma pessoa que bata normalmente é que o Guita vai dizer que sim a todos os convites. Aliás, uma das razões, já agora respondo aqui, que vocês pedem sempre era para eu fazer um daqueles vídeos, por exemplo, que fiz com o Tiago Guerra, em que vou ter com o criador de conteúdo com quem já fiz piadas na face to face. Uma das razões porque eu não fiz com o Guita é porque precisamente eu acho que não é... Imagina, estes vídeos que eu tenho a falar do Guita são sempre a analisar o que é a carreira de alguém que é lembrado durante 2 meses do ano e durante os próximos 10 meses está a tentar voltar àquele auge e não consegue, né? Porque como é que tu voltas a recriar um pico dos maiores youtubers de Portugal estarem a pegar em ti? Com isto eu também tenho a dizer que Guita Pimpolho é das pessoas mais simpáticas e atenciosas que já conheci, e isto não é aquele disclaimer para poder falar sobre tudo o resto. Guita Pimpolho é genuinamente uma pessoa de ótimo coração. Aquilo foi mesmo ele ver pessoas que eu conhecia na festa sozinhos e ir lá falar com eles, olha mano, não queres ir ali beber um copo e assim, para estar mais tranquilo, parece... Percebem? Esse é o tipo de pessoa que o Guita Pimpolho é, e por isso esta situação toda da polícia a persegui-lo, se eu que já fiz alguns vídeos sobre o Guita estou a receber mensagens sobre a minha opinião nisto, não imagino o que é que os criadores de conteúdo que já tiveram com eles em vídeo e assim estão a receber, mas eu acho que isto era uma situação inevitável, sinceramente. A partir do momento que eu estou no meu segundo vídeo, já vemos o Guita naquelas situações, pá, já se percebia que ele eventualmente isto tinha que parar, tinha que acalmar, tinha que tomar o seu rumo normal, que é o Guita Pimpolho tem que tomar a medicação dele. Eu acho mesmo que se não fosse esta perseguição policial, que eu acho que dentro dos possíveis correu melhor, imaginem, esta é a foto do carro dele depois da perseguição, não está no seu melhor estado, mas dentro dos possíveis não houve ninguém acidentado, colocou algumas pessoas em perigo sim, mas não houve nenhum ferido nem nada. Era uma questão de tempo. Eu nunca olhei para Guita Pimpolho do tipo daqui a 5 anos vai estar tudo igual. Eu sempre olhei para aquilo como um comboio que estava prestes a descarrilar, percebem? Era imensos criadores de conteúdo com uma pessoa que não está nas suas capacidades completas a fazerem vídeos com ele e chamarem-nos para todos os eventos possíveis de um lado para o outro, em que ele é sempre meia personagem. Claramente não ia correr bem. O Guita foi levado para a unidade de psiquiatria do Hospital Magalhães Lemos e, opá, acho que é um graças a Deus. Eu acho que ele vai voltar melhor, acredito mesmo que sim. Acho que o Guita que eu conheci em 2018 era um Guita impecável e se o Guita conseguir voltar, e se calhar, eu acho que não lhe faz bem este mundo online, vou ser sincero, eu acho que o que lhe faz bem é estar o mais longe possível deste meio, de tentar ser famoso, apesar de obviamente ser o sonho dele. E também uma nota para as pessoas que estou a tentar dizer, ei, como é que os amigos dele não preveniram isto? Pá, malta, eu acho que vocês simplesmente nunca conheceram ninguém que não está bem mentalmente, não é um animal de estimação, não podes estar lá com um biscoito a dizer, Guita, se calhar o Guita podes, mas não podes estar lá com um biscoito a dizer, Guita, agora vais parar de fazer vídeos malucos. Não, malta, tipo, isto está fora do controle de qualquer pessoa, mesmo familiares e assim, a única coisa que eles podiam controlar era a quantidade que ele postava. Casos destes são muito mais sensíveis do que simplesmente falar com a pessoa e dizer, olha, tens que parar. Não é tão simples quanto isso. Pá, fica aqui este vídeo sobre o Guita Pimpolho. Todo o dinheiro gerado deste Guito vai para uma instituição de caridade. Eu já vos atualizo na descrição qual é que eu doei. E vamos esperar que o Guita saia bem e saia o Wildman 2. Precisamos deste clássico. Mas sinceramente, quando eu vi isto, só a perseguição de carro em si da primeira vez, fiquei mesmo a pensar, podia ter sido algo pior, podia ter corrido mesmo mal, e graças a Deus não correu. Obrigado a todos que viram este vídeo e as melhoras para o Guita Pimpolho.